Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. No fim de semana passado eu tinha comentado que seria a nossa última aula sobre bibliologia. Nós estávamos encerrando a nossa matéria e nós iríamos iniciar um novo assunto nas aulas presenciais na igreja. Mas por conta de algumas circunstâncias, nós teremos ainda uma última aula hoje de forma online, de forma remota, para que nós iniciemos no próximo fim de semana as nossas aulas presenciais com um novo conteúdo. Vocês devem estar lembrados que no fim de semana passado nós tratamos sobre os desenvolvimentos históricos, sobre os principais movimentos, os principais pensamentos ou as principais produções intelectuais que fizeram com que a Bíblia fosse tirada de cena, que fizessem com que o cristianismo perdesse a sua credibilidade na nossa cultura e, consequentemente, fizessem com que a Bíblia fosse desprestigiada na nossa sociedade contemporânea. Hoje nós teremos mais uma aula relacionada a esse tipo de tema e nós tentaremos nos aprofundar em uma das vertentes, em um dos movimentos intelectuais que nós mencionamos no fim de semana passada e que eu compreendo como sendo aquele mais influente, como sendo aquele que mais causa um efeito sobre as nossas vidas e até às vezes de forma imperceptível nós somos movidos por esse movimento e no fim das contas é um movimento contrário ao cristianismo e que luta contra a revelação de Deus. Por isso que nessa manhã nós trabalharemos sobre esse movimento intelectual e como ele foi pavimentando a nossa sociedade para que nós tivéssemos transformações e revoluções na nossa camada social. Antes de nós iniciarmos, eu queria trazer essa citação de um teólogo ou de um escritor cristão que eu acredito que ela consegue resumir bem o que nós queremos tratar nessa manhã. O autor é Gordon Clark e ele diz assim: a direção em que uma cultura se desenvolve falando humanamente, é escolhido por alguns homens excepcionalmente inteligentes. Os autores populares então pegam uma das principais ideias atualmente, distorcem e diluem consideravelmente e, finalmente, 50 anos ou um século depois, o ponto de vista geral se infiltra em toda a população. O que ele está querendo dizer? Que um pensamento intelectual, ele se inicia em um contexto onde pessoas inteligentes vão propagando essas ideias. Inicialmente elas parecem ser escandalosas para a nossa cultura, as pessoas não levam em conta, parece algo absurdo e causa um grande impacto. Porém, alguns pensadores vão começar a disseminar essas ideias para a população e dentro de 50 anos essas ideias se tornarão comuns e populares na nossa sociedade. Por isso o perigo das ideias. Nós precisamos sempre levar em conta que ideias têm poder, que ideias podem mover a sociedade e fazer grandes transformações. E algumas ideias que parecem absurdas na nossa sociedade nos dias atuais, elas podem se tornar predominantes nas próximas gerações. É só você olhar para os movimentos homossexuais, para os movimentos LGBTs, que há uma geração parecia coisa de outro mundo, mas vai ganhando espaço, vai ganhando terreno e começa a se tornar o predominante na nossa sociedade. Não acontece do dia para a noite. Se você quer saber quais são as ideias que vão permear a nossa cultura daqui a 50 anos, é só observar o que é debatido na academia hoje. Se você quer saber quais serão as transformações culturais que nós enfrentaremos nas próximas gerações, é só você olhar o que é debatido na academia hoje. Por quê? Porque geralmente as transformações começam na cabeça de um intelectual, lá na academia, nas faculdades. Eles começam a propagar para outros intelectuais que compartilham para a nossa cultura. A nossa cultura vai se desenvolver a partir de expressões artísticas e, consequentemente, o povão, a massa, aquelas pessoas que absorvem, que consomem cultura na internet, que consomem cultura na televisão, vão acabar aderindo àquele estilo, àquela forma de pensar, e nós temos essas modelações. Como eu coloquei aqui, existe uma escada dos intelectuais, posteriormente para os artistas. Sempre lembrem disso, que aquelas pessoas que são famosas, que são influenciadoras na internet, nas redes sociais, que são influenciadoras nas televisões, que elas são
vamos colocar como sendo artistas, elas possuem uma carga filosófica por trás delas e elas possuem as suas próprias ideias e buscam influenciar a nossa sociedade e transformar a nossa sociedade. Muitas delas, a grande maioria, não vamos generalizar, mas esses artistas, eles são promíscuos sexualmente, eles são a favor da liberação de drogas, da liberação de uma homoafetividade, transformações religiosas, e eles não falam de forma aberta, mas a partir das suas produções culturais e artísticas, eles vão propagando essas ideias e as pessoas vão absorvendo até de forma imperceptível. E por fim, a população, a massa, as pessoas comuns que trabalham nos mercados, as pessoas que têm o seu cotidiano de suas relações pessoais vão sendo moldadas a partir dessas perspectivas. Nós temos uma outra citação de Augusto Comte que ele diz: a vida dos vivos é influenciada pela história dos filósofos mortos. Nós aqui pensamos que esses homens não têm um poder sobre as nossas vidas, mas muito do que nós vivemos hoje, são consequência da ideia de homens que já morreram. E por isso que nós precisamos dialogar constantemente com esses homens que morreram, para nós entendermos a nossa forma de pensar nos dias atuais. Lembre-se também que não existe neutralidade, você é influenciado, quer queira ou não, por algum tipo de ideia. Todos que propagam ideias, todos que debatem ideias no campo tanto social como no campo teológico, religioso, eles estão, vamos colocar também como sendo emaranhados ou saturados de ideias, e muitas vezes essas pessoas nem percebem as suas ideias. Quanto menos você compreende os seus pressupostos, mais você está imerso neles. É como se fosse algo tão embutido nas nossas vidas que nós nem percebemos que nós estamos filtrando a nossa perspectiva de mundo a partir desses pressupostos. Seria semelhante a um peixe no rio. Um peixe não sabe que está dentro d'água. Assim acontece com as ideias. Quanto menos você percebe as suas ideias, mais é porque você está inserido naquelas ideias, mais você está sendo influenciado e a sua vida está sendo direcionada, comandada, governada por aquelas ideias. Nunca esqueçam, ideias têm poder e ideias podem mover o mundo e transformar a nossa sociedade, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa, produzindo grandes guerras, assim como grandes transformações na área científica. Pois bem, o movimento intelectual que eu quero mencionar para vocês nessa manhã será algo bem introdutório. Cada um desses tópicos, cada um desses assuntos exigiria uma aula de forma específica. Não estou sendo demagogo aqui, mas eu quero falar que é bem complexo e extenso esse assunto, exigiria um esforço tremendo, hercúleo para nós desenvolvermos esse material. Porém, eu quero apenas pincelar e introduzir para os irmãos ficarem por dentro desse tipo de assunto e não ser tão inocentes ou termos uma certa malícia quando estivermos diante desse tipo de conteúdo, quando as pessoas estiverem propagando esse tipo de assunto na mídia e nas redes sociais. Quando eu falo de malícia, estou lembrando daquele versículo que nós precisamos ser simples como as pombas, mas astutos. Precisamos ter essa certa perspicácia para falar sobre certos conteúdos seriam semelhantes às serpentes. Essa é a comparação feita na ilustração bíblica. O movimento que eu queria comentar hoje é sobre o movimento marxista, os seus desdobramentos, tanto no âmbito cultural, econômico, mas principalmente nas suas revoluções afetivas, nas suas revoluções familiares, vamos dizer principalmente nas suas revoluções afetivas, no sentido do âmbito de transformações na nossa forma de interpretar a nossa sexualidade e nas nossas formas de se relacionar uns com os outros e, consequentemente, a sua desvalorização do projeto de Deus, do seu projeto familiar, que causa um grande impacto e nós colocamos como sendo o substrato da nossa sociedade.
A nossa sociedade repousa sobre um conteúdo, sobre uma ética judaico-cristã, e o seu principal alicerce são as famílias. E quando há uma ruptura, há uma destruição desse laço afetivo familiar, desse substrato que nós chamamos de família que sustenta a sociedade, consequentemente nós teremos revoluções e transformações impactantes que modelarão a nossa sociedade. Pois bem, Karl Marx, acredito que todos devem conhecer como sendo um alemão do século XVIII para o século XIX, mas suas ideias são frutos do século XVIII, mas é a partir do século XIX que ele nasce e vai causar um impacto na nossa sociedade. Karl Marx vai sendo influenciado pelo seu movimento, ou pelo movimento tanto da Revolução Francesa como pelas transformações políticas da sua época. Isso não é tão importante, eu não quero que você memorize isso, mas as suas principais ideias. A sua principal ideia, que fez com que o mundo enxergasse de forma diferente a política e a economia, é a partir do momento que ele define que existe uma dupla realidade, que ele chama uma realidade bipartida. Perceba que os termos são difíceis, mas são simples de ser entendido quando nós tentamos colocar de forma mais prática. O que ele queria dizer com isso, com a sociedade dividida de forma bipartida? É mais ou menos assim. Existe a infraestrutura, que são as nossas relações econômicas, a nossa forma de vender, a nossa forma de comprar, a nossa forma de empregar, de trabalhar, de se relacionar profissionalmente. Essa é a infraestrutura, é a estrutura principal da sociedade. Mas essa infraestrutura, ela é comandada, influenciada pela supraestrutura. Veja a divisão bipartida: a infraestrutura, a sociedade de mercado, e a sociedade das suas relações econômicas. Mas a superestrutura, ela é movida pelas instituições. Quais são as instituições? A igreja, a filosofia da época, a arte, as ciências políticas. E essa superestrutura, ela está comandando, influenciando a infraestrutura. E essa superestrutura causa uma desigualdade social, uma exploração econômica para o trabalhador. Por isso que nós precisamos romper com essa superestrutura, modificá-la, revolucioná-la, para que nós tenhamos uma sociedade igualitária, uma sociedade sem exploração, onde as pessoas sofrem, passam dificuldades, onde muitos têm grandes riquezas e poucos são explorados, poucos passam dificuldades por conta dessa sociedade que é elitizada. E como é que ele propõe que tenha essa transformação? É que haja uma revolução, que ele chama de revolução do proletariado. Somente a partir do momento que houver uma ruptura nessa sociedade, ou vamos colocar como sendo essa superestrutura que transforma e modifica a infraestrutura, é que nós teremos uma modificação e uma sociedade que passe por um desenvolvimento, que suba de nível a partir dessas modificações. E qual era a principal função, ou qual seria a principal característica dessa superestrutura? Qual seria a principal ideia da superestrutura que modificava a sociedade, a organização econômica? Era o conceito de propriedade privada. Todas as vezes que existir na sociedade esse conceito de propriedade privada, que alguns devem trabalhar para conseguir os seus próprios bens e uns têm direitos sobre determinadas coisas e outros não conseguem ter esse direito, nós teremos essa grande desigualdade, porque os homens produzem, mas eles são alienados dos seus bens. Ele olha para as fábricas da sua época lá na Inglaterra, ele olha para as movimentações, as transformações capitalistas daquelas fábricas, as grandes produções, e ele percebia que os homens trabalhavam para produzir muitas máquinas, assim como produziam vários produtos, mas eles não tinham acesso a esses produtos. A culpa disso era da propriedade privada. Enquanto não fosse destruída essa propriedade privada, sempre nós teríamos uma desigualdade social. Marx vai amadurecendo as suas ideias. Ele não fica estável, não fica de forma estática nesse mundo de ideias, mas ele vai amadurecendo a partir dos seus estudos na própria Inglaterra. Quando ele viaja para a Inglaterra, estuda no museu daquela localidade,
e começa a entender que existe algo que antecede a propriedade privada. Eu citei aqui esse livro do Engels, que era o seu amigo que produziu as suas ideias do Manifesto Comunista, mas você encontra logo na introdução a citação de Karl Marx dizendo que aquelas ideias foram produzidas por ele e elas não foram amadurecidas porque chega o período que ele se estabiliza e, consequentemente, ou posteriormente, ele chega a falecer e não conclui as suas ideias. Engels é que vai desenvolver, mas é como se o embrião daquelas ideias continuasse sendo Karl Marx, e se ele tivesse vivido um pouco mais, ele chegaria àquelas conclusões. E qual é a proposta? Nós encontramos nesse livro a origem da família, da propriedade privada e do Estado. É mais ou menos o seguinte a proposta de Karl Marx. A proposta é que existe algo que antecede a propriedade privada, que é a família. Somente quando houvesse uma revolução cultural e que houvesse essa transformação dentro dos seios familiares, eu colocaria como sendo dentro do... Me fugiu a palavra, mas seria basicamente quando houvesse uma transformação dentro das famílias da nossa sociedade, é que poderia haver um rompimento com a desigualdade social. E como é que ele entendeu isso? Ele faz uma análise histórica a partir de um desenvolvimento evolucionista, e ele pensa que no início não existia casamento. Eram basicamente pessoas vivendo em ocas ou vivendo em comunidades sem casamentos. Os homens se relacionavam com as mulheres sem responsabilidades, assim como as mulheres tinham as suas relações com os homens sem as suas responsabilidades. E nesse período nós temos uma sociedade matriarcal. Por quê? Porque nós não sabíamos quem eram os pais das crianças. Tinham vários filhos e nós sabíamos quem eram as mães, mas os pais não eram identificáveis, porque não existiam essa forma afetiva de casamento, homem com mulher de forma exclusiva, mas existia uma espécie de poligamia nessa época. Mas à medida que o tempo foi passando, o homem foi se apoderando da mulher e da sua cria. É a partir desse momento que começa a surgir o patrimônio. O patrimônio nada mais é do que o pai que governa e comanda as coisas. E desse momento em diante nós temos um certo patriarcado, segundo ele. O casamento é um desenvolvimento de uma sociedade onde o homem machista está controlando e se acha no direito de comandar a mulher, assim como ele entende que a mulher como sendo a sua propriedade privada e os seus filhos. Então veja que agora nós não temos mais, segundo Karl Marx, nós deveríamos lutar e as pessoas deveriam agora revolucionar não a propriedade privada, mas a família que dá sustentação a esse modelo econômico. Para você talvez esteja sendo um absurdo, e veja que essas ideias foram propagadas no século XIX e elas vão tomando corpo, vão se desenvolvendo, vão ganhando uma nova performance com os discípulos de Karl Marx, e é a partir daqui que nós conhecemos como marxismo. São as ideias de outros intelectuais que vão amadurecer o conteúdo produzido por Karl Marx. E vejamos quais foram os amadurecimentos. Vários modelos políticos no início do século XX vão aderir a essa perspectiva e vão tentar implementar as ideias de Karl Marx desenvolvidas lá na Alemanha para uma sociedade ou para um contexto agora político e econômico. Nós temos o famoso caso da União Soviética, começando a partir de Lenin e sendo amadurecido as ideias com Stalin. Mas Lenin foi o primeiro a ter a brilhante ideia de colocar em prática as ideias marxistas. Ele começou a pegar aquele conteúdo desenvolvido por Karl Marx e tentou colocar em prática a sua praxe na União Soviética. E o Partido Comunista vai comandar e vai trazer essa nova forma de fazer política e modificar a sociedade. Lenin viu que necessitava, além do proletariado, de outros grupos na sociedade para produzir a sua revolução. Ele começa a trabalhar com os camponeses, em seguida com os negros, e essas
novas camadas, elas seriam as responsáveis para trazer a modificação tão sonhada por esse grupo. Eu quero abrir aqui um parênteses para que você perceba que, na maioria das vezes, ou vamos colocar em toda a sua totalidade, esses movimentos tinham expectativas e esperanças escatológicas desde lá de Karl Marx. A sua tentativa ou o seu sonho era fazer com que existisse uma sociedade igualitária, onde não houvesse desigualdades, onde nós pudéssemos prosperar, onde houvesse uma harmonia na sociedade. O grande problema é que eles entendiam que era possível colocar essa sociedade em prática nos dias atuais ou no seu período. Eles tinham essa expectativa escatológica, mas a promessa de Deus era somente para um mundo vindouro, e eles tentam buscar essas ideias e implementar de forma histórica em seu período. Perceba que é como sendo uma tentativa de pegar a escatologia e colocar em prática e fazer com que ela se torne real. No fim das contas, esses movimentos são religiosos e produzem apenas uma fé que é distorcida, uma fé que se torna apenas histórica, sem ter os elementos sobrenaturais de Deus atuando e agindo na nossa sociedade. Lenin vai começar a fazer transformações nas famílias para que haja uma revolução, mas ele começa a fracassar. Por quê? Porque ele percebia que todas as vezes que ele fizesse transformações, os valores culturais do cristianismo ainda permeavam a sociedade e faziam com que tivesse um retorno e uma transformação, porque as pessoas estavam infelizes. Ele não conseguiu colocar em prática a transformação, a tão sonhada revolução afetiva nos seus dias. Mas as suas ideias não pararam por aí. Elas vão tomar corpo, vão ser disseminadas em outras regiões da Europa, ao ponto de chegar também na América do Norte, nos Estados Unidos também, tanto nessa parte superior da América, assim como também posteriormente chegaria à América do Sul. Mas vejamos por quais canais foram produzidas essas ideias. Eu listei pelo menos 4 mulheres que foram bastante influentes no século XX, alguns costumam chamar das Cavaleiras do Apocalipse, porque são 4, e elas vão ser as principais responsáveis por transformações tanto no campo do feminismo, assim como no campo da ideologia de gênero e nas transformações afetivas. Veja que é bastante introdutório, eu vou apenas mencionar para que você conheça essas mulheres e quais eram as ideias daquela época, que eram absurdas quando surgiram, mas se tornaram comuns na nossa sociedade. Elas são responsáveis por aquilo que nós chamamos da segunda onda do feminismo, e foram as suas ideias que mais impactaram a sociedade do século XX. São Simone de Beauvoir, a primeira da imagem, a segunda Beth Friedan, a terceira Kate Millett e, por fim, Shulamit Firestone. Elas são essas grandes responsáveis pela revolução sexual, e era comum o dilema da época, você já deve ter ouvido: faça amor e não faça guerra. Qual era o conceito por trás disso? Isso foi desenvolvido por um americano chamado Theodor Adorno, e a ideia era mais ou menos a seguinte: o problema do americano, que ele produz grandes guerras, como as guerras que nós conhecemos com outras sociedades, é porque ele tem uma cultura puritana e ele acaba sacrificando a sua disposição e o seu ímpeto sexual. E todas as vezes que ele sufoca, que ele submerge esse seu ímpeto sexual, ele acaba transformando ou criando certas neuroses agressivas. Por isso que o americano gosta tanto de guerra, porque ele acaba sufocando essa sua liberdade sexual e ele extravasa essa sua força, essa sua energia nas guerras. Por isso o conceito de faça amor, tenha liberdade e não faça guerra. Todas as vezes que houvesse uma liberdade sexual, os homens não estariam mais preocupados em fazer guerra, mas apenas de desfrutar de seus prazeres instantâneos. É a partir dessa ideia que surge o movimento hippie na década de 60. E quais foram as ideias dessas mulheres? A primeira, Simone de Beauvoir, lá na França, ainda na Europa. Ela era alguém que nós chamamos de existencialista. Não vá se preocupar com os termos, mas é mais ou menos o seguinte: as ideias. Nós não nascemos com essência, mas nós criamos a nossa própria essência.
Talvez você já tenha escutado a famosa frase de Simone de Beauvoir, que as mulheres não nascem mulher, mas tornam-se mulheres. Teve um dos anos, em anos atrás, teve essa citação em uma das provas do Enem, causou um grande impacto, as pessoas começaram a questionar, mas a ideia é mais ou menos essa, que nós não temos uma ideia, ou melhor dizendo, nós não temos uma essência por trás da nossa natureza, porque não existe um projetista, não existe Deus, e a essência está relacionada a um tipo de finalidade. Nas nossas vidas nós não temos um propósito, uma finalidade, nós é que construímos o nosso próprio propósito. A mulher que é construída socialmente, e a forma com que você construi a sua identidade de gênero, ela deve ser escolhida por você e não a sociedade que deve impor sobre as nossas vidas. Olha essa citação: o homem é pensável sem a mulher, ela não sem o homem. Ela não é senão o que o homem decide que ela seja. Para ele, a fêmea é sexo, logo ela é ou o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela. Segundo Simone de Beauvoir, o conceito de mulher, o sentido de mulher era definido a partir dos homens. Esse era o grande problema da sociedade europeia, porque a mulher ela tinha a sua identidade relacionada àquilo que o homem entendia que era mulher. Então as mulheres precisavam passar por essa transformação e elas mesmas deveriam construir o seu conceito de mulher e identificar-se como elas quisessem e não segundo o padrão machista que era imposto na sociedade. Na sequência nós temos o homem e não este em relação a ela. A fêmea é inessencial perante o essencial. O homem é o sujeito, o absoluto, e ela é o outro. Nós temos o seu livro, O Outro Sexo, e a ideia é essa, que a mulher não tem a sua essência é estabelecida pelos homens. Isso causa um grande impacto na cultura europeia e ela vai começar também a ser propagada em outras regiões, como eu mencionei, até chegar aqui na nossa América. A segunda mulher é Beth Friedan e ela vai simplesmente fazer um diagnóstico da sociedade americana. Segundo ela, as mulheres passavam o dia todo nas suas residências, arrumando a casa, cuidando das crianças, e quando chegava no fim do dia, ela botava a sua cabeça no travesseiro e perguntava: será que a vida é somente isto? O que de fato significa ser mulher? Será que mulher, no fim das contas, só tem essa utilidade? E as mulheres sofriam com essas crises e ela vai trazer uma nova proposta de interpretar o que é mulher. O seu livro, A Mística Feminina, causa também um grande impacto nos Estados Unidos. A terceira é Cat Miller. Como eu disse, ela também vai fazer parte desse conjunto de mulheres que trazem uma nova perspectiva. Ela olha para a União Soviética, para as propostas de Lenin, e ela compreende que o problema inicial, ou o problema final que fez com que não tivesse essa transformação tão desejada na União Soviética, é porque existe algo que antecede o laço matrimonial e as famílias. Não adianta apenas romper com a família, é necessário haver uma transformação sexual. Porque por mais que Lenin tentasse modificar o sistema patriarcal que existia na sociedade, o homem, por conta do seu sexo, sempre se identificará superior às mulheres, e as mulheres são inferiores aos homens por conta da sua biologia. A mulher, todas as vezes que tem um filho, ela vai ter que se sujeitar a alguém porque ela mesma não tem forças para trabalhar e se autossustentar. A sua proposta é que o Estado deveria ser responsável pela sexualização e pela manutenção feminina. O Estado deveria ser responsável pelas crianças. Vejam que essas ideias são comuns nos nossos dias. A mulher tem que ir trabalhar e ela não tem condições de cuidar dos seus filhos. Então quem é que fica responsável? O Estado pelos seus filhos. É a partir dessa época que começam a surgir a liberdade no casamento, o divórcio, a contracepção, o aborto autorizado, sempre tendo modificações nesse âmbito sexual para que tenha uma estrutura que dê suporte à revolução afetiva naquela época. Por fim, o tempo já está extrapolando, eu quero falar daquela que certamente foi a mais paranoica, parece um absurdo as suas ideias,
porém ela teve uma grande influência. Nós estamos falando de Shulamith Firestone, uma jovem que tinha 25 anos quando escreveu o livro A Dialética do Sexo. Na época parecia algo tão absurdo, mas é muito comum hoje na academia, e os intelectuais se utilizam constantemente das ideias de Shulamith Firestone, essa jovem que era canadense. Eu quero deixar para você que às vezes quando nós olhamos para aquelas meninas que saem na marcha das vadias, aquelas meninas que saem nas ruas queimando sutiãs, que deixam o pelo das axilas crescer, às vezes para nós parece tão caricato. E muitas vezes elas nem compreendem as ideias que estão por trás do movimento, mas os intelectuais é que se apropriam dessas ideias e começam a disseminar na vida dessas jovens. Quantos dos nossos jovens não vão para a faculdade com uma boa estrutura ou com uma ética cristã, com uma boa organização familiar, e passam por essas modificações, mudam as suas vestimentas, raspam os seus cabelos e parecem outras pessoas? A resposta está por conta dessas ideias que muitas vezes eles não compreendem, que estão por trás do movimento. Shulamith Firestone, ela vai mais além, ela propõe que deveria haver uma revolução de tal forma na nossa sexualidade, na nossa forma afetiva, que as crianças também deveriam participar dessa nova transformação e deveriam ter o acesso que os adultos têm a certas coisas. Primeiramente, ela defendeu a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva e criativa a toda a sociedade globalmente considerada. Como eu mencionei, a mulher tem as suas dificuldades por conta da sua biologia, da sua fragilidade. Ela deveria passar por essa transformação e o Estado seria responsável por essa modificação. A segunda é a autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. Terceiro, devemos buscar a total integração das mulheres e crianças em todos os níveis da sociedade. Veja que aqui nós temos uma abertura até para pedofilia. As crianças já deveriam ter contato com a sociedade adulta e eles deveriam participar daquele seio para ela aprender desde criança. E por fim, a liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem e não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Parece loucura, mas futuramente talvez essas ideias se tornem tão comuns, onde tenha uma liberdade sexual, e nós já conseguimos identificar esses vestígios na nossa sociedade quando nós temos a erotização das nossas crianças, quando nós temos essa liberdade a tal ponto dos jovens terem acesso a todo tipo de conteúdo desde a sua adolescência e da sua infância. E essa é a proposta dessas pessoas, de transformarem e romperem com a sociedade cristã ocidental. Essa jovem, ela acabou se suicidando e, como eu disse, as suas ideias eram loucuras, mas hoje se tornaram comuns nas universidades. Como eu disse, era bastante introdutório esse movimento revolucionário que trouxe grande impacto na nossa sociedade, fez com que nós tivéssemos modificações afetivas e biológicas, não vamos colocar biológicas, seria um absurdo, mas na nossa forma de interpretar a nossa sexualidade, a nossa forma de se envolver como família, e certamente foi um dos movimentos, se não mais, o movimento mais prejudicial ao cristianismo, a nossa forma de enxergar o mundo segundo as Escrituras. Eu queria concluir com duas citações, para que nós nunca nos esqueçamos do poder das Escrituras e da nossa responsabilidade de lutar e batalhar, sempre na expectativa que um dia o Senhor irá vindicar a nossa causa. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Os homens permanecem na sua maldade, fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas um dia Deus trará à luz toda a maldade, assim como o Senhor irá vingar e trazer o seu juízo contra essas pessoas que propagam o mal, que vão contra os seus princípios. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que sejamos fiéis, que batalhemos contra esses movimentos, sempre na expectativa de receber a nossa recompensa e a nossa boa parte do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.